Beleza, então, pessoal, a gente fez a primeira função, tá? Bem fácil, né? A segunda função também foi bem bacana. E agora a gente vai partir para a terceira função, tá? Que é calcular o seno de x, né? Expressão aí bastante conhecida na trigonometria, que é o seno de x, tá ok? Então, beleza, o seno de x ele é dado por essa série infinita aqui, ó. X menos x ao cubo sobre 3 fatorial, mais x vai dar 5 sobre 5 fatorial, menos x vai dar 7 sobre 7 fatorial e por aí vai, tá? Dependente aí da quantidade de fatores que você quiser, né? O número de termos que você quiser. E aí, agora, a gente já não tem mais uma coisa variando continuamente, de um em um. A gente já tem alguma coisa pulando, né, para valores ímpares. Olha que maravilha. O zero é um número par, né? Então não vai aparecer aqui o zero. Não o expoente zero e o fatorial dele. E sim aparece o 1, ó. X elevado a 1, né, que é um número ímpar, é x e dividido por 1 fatorial, que também é 1. Então, realmente dá o valor x. Aí aqui, ó, agora eu já não tenho só somando, né? Eu tenho subtraindo também, né, pessoal? Então, a gente também tem que perceber isso aí na hora que a gente estiver programando, tá ok? São fatores que nós temos que ter na nossa mente, tá? Para o nosso raciocínio lógico sair bacana. Bom, e agora eu tenho o x ao cubo, né? Não apareceu o 2 é par, então não aparece os números ímpares no expoente e no denominador. Isso é um fator a se observar. Como é que a gente vai fazer ele variar, né? Em um termo somar e no outro termo subtrair. Olha que maravilha. Em um termo ele tem que somar, no outro ele tem que subtrair. No próximo termo ele tem que somar e no outro ele tem que subtrair. Então, a cada iteração ele tem que alternar os valores. Aliás, os sinais, né, pessoal? E se a gente perceber bem, se a gente colocar isso aqui dentro de um looping com passo 1, ou pode colocar passo 2, né? Porque aí o i já vai ser 1, inicialmente vai ser 1, no próximo ele vai ser 3, porque o passo é 2, né? Então ele soma mais 2, tá ok? E no próximo ele vai ser 5, no próximo 7, e aí é só elevar esse x a esse i e calcular o fatorial dele. Mas percebe o seguinte, que como é que a gente vai fazer a cada termo alternar os sinais? E aí, pessoal, a gente tem que pensar mais um pouquinho, né? Tem que achar uma relação aqui nesses termos para que a gente possa colocar uma condição, né? Olha, percebe aí o nosso raciocínio lógico já funcionando. A gente tem que colocar uma condição para caso esteja em alguma coisa ser positivo, caso não esteja negativo, né? A gente tem que achar alguma relação para enfiar dentro desta condição. Mas que relação seria essa? Bom, se a gente colocasse dentro de um looping, que esse looping variasse com passo 1, não com passo 2. Esquece esse passo 2 porque a gente já sabe que não tem como. Quer dizer, pode até ter como, né? Se a gente raciocinar um pouco mais, tem como. Bom, pensando no passo 1, vamos colocar esse looping dentro de um passo 1 para variar de 1 em 1. O que acontece na primeira iteração, quando esse i começa de 1, né, pessoal? Então, vou colocar aqui o seguinte. Na primeira iteração, ele vai calcular o x, beleza? Ou seja, x elevado a 1, né, pessoal? Na próxima, possivelmente, né, aí teoricamente, ele teria que calcular o x elevado a 2. Só que não é x elevado a 2, x elevado ao cubo, tá? Na próxima, essa é a segunda iteração. Na terceira, olha que maravilha, tem alguma coisa aí relacionada, percebe o seguinte. Na terceira, agora não é mais x elevado ao cubo, é x elevado à quinta. E na próxima iteração, que seria o 4, é x elevado a 7 sobre 7 fatorial. Realmente, pessoal, tem que ter alguma relação para a gente colocar este sinal alternando. E percebe o seguinte, que eu coloquei até colorido para a gente verificar o seguinte. Quando a iteração é ímpar, olha só, quando a interação é ímpar, é mais, é positivo. E quando a interação é par, é negativo, percebe? Quando a interação é ímpar, percebe? É positivo. E quando a interação é par, é negativo. Olha, peraí que a gente já está chegando a algum lugar. A gente já está conseguindo fazer alternar esse looping, né? Em positivo e negativo.
Beleza, agora como é que a gente vai fazer isso aqui elevar ao cubo, sem elevar ao quadrado? Uma coisa aí a se pensar. Tá, beleza. Se a gente não pode usar o i, né, que é o i é quem vai estar variando dentro do looping, que tal a gente criar uma variável dentro deste looping para variar de 2 em 2? Olha que maravilha. A cada interação, essa variável varia de 2 em 2. E tá feito nossa lógica, tá funcionando, quer dizer, teoricamente vai funcionar beleza se a gente fizer isso. A gente joga isso aqui dentro de um looping, que varia de 1 em 1, e dentro deste looping vai ter uma variável que varia de 2 em 2, como por exemplo um k, né? Vamos criar aí um k. K recebe k mais 2. Inicialmente o k é 1, né? Então ele vai calcular isso aqui, ó. Quando ele calcular isso aqui, o k é incrementado mais 2. Então k é igual a k mais 2, ou seja, 2 mais 1, exatamente. 2 mais 1 é 3, então o k recebe 3. E aí ele vem e calcula isso aqui pra gente, ó. E agora o k é 3, né? 3 mais 2, 5. Na próxima iteração ele vai calcular isso aqui, ó. E agora k é 5, né? 5 mais 2, 7. Olha que maravilha. Bom, pessoal, agora que a gente já sabe como é que faz essa lógica de programação aí, basta a gente aplicar no nosso Visual G, né, pessoal? Então, vamos lá. Beleza, pessoal, já abri aqui o nosso Visual G, tá? E utilizando o algoritmo da função anterior, né? Aquela de calcular o fatorial de um número, né? De um valor V, eu já coloquei ela aqui, ó, pra gente ganhar um pouco de tempo, tá, pessoal? E aí eu dei o nome desse algoritmo para calculando a função 3 da série de Maclaurin, tá? Agora, a gente só precisa, né, fazer aí a nossa função para calcular esse seno aí de x, né? Porque o que a gente quer agora é calcular o seno de x, né? Que é igual a uma série infinita aí de x elevado a 1 sobre 1 fatorial, né? Menos, agora é menos, ó, x elevado ao quadrado sobre 2 fatorial. E por aí vai. Tá ok? Então, vou começar aqui, ó, função sx, chamar de sx, e ele vai receber como parâmetro nosso x, né? Que é um valor em real, tá? E vai retornar, a nossa função retorna um valor em real. Bom, agora eu venho aqui com o nosso fim função, tá? E agora a gente pode escrever aqui em cima, aqui dentro, aliás. Vamos colocar aqui a nossa variável e o nosso início, tá? A nossa variável, as variáveis que a gente vai precisar aqui, quais são? Deixa eu pensar. Bom, a gente vai precisar do x, logicamente. Quer dizer, o x já está declarado aqui, né? Então, a gente vai precisar do nosso seno x, né? Que eu vou declarar aqui como value sx, tá? E aí, vai ser do tipo inteiro, mentira, tipo real. E, logicamente, a nossa variável do for, né, do para lá, que a gente vai precisar também do inteiro. E o nosso k, tá? Pronto, já botei aqui junto o nosso k. Vamos apagar aqui esse espaço. E beleza, agora a gente já pode fazer as nossas funções, né? Então, vou dizer o seguinte, ó, eu vou mandar ele escrever já aqui na função o que? O número de termos, porque nós vamos precisar disso, tá? Número de termos, ó. Perguntar ao usuário o número de termos e ele já vai ler aqui pra gente, ó. Leia n. E como a gente não declarou aqui o n, vou colocar aqui junto, já que ele também é um inteiro, tá? E agora eu venho com para. Para ir de 1 até 10, 10 não, né? N, que é o número de termos, faca. Eu venho com fim para, tá? Para não esquecer. E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou novamente vir com minha condição. E aqui dentro o que a gente precisa fazer é exatamente isso, né, pessoal? Usando o nosso recurso de incremento, né? Aí a gente precisa verificar se ele é ímpar
né? Se ele for ímpar, ele realmente vai ser positivo, e se ele for par, ele vai ser negativo, né? Ou seja, o nosso termo vai ser negativo. Quem for par e quem for ímpar, é exatamente esse izinho aqui, ó, que é ele quem vai estar variando até o número de termos, tá ok? Então, eu vou dizer o seguinte, ó, se esse i, como é que a gente verifica se um número é par ou ímpar? É o i mod 2. Se o resto dessa divisão aqui, ó, que é o mod, exatamente dá o resto da divisão, né? Se o resto da divisão i por 2 for zero, significa que o número é par, tá ok? Ó, número par. Então, o que ele tem que fazer pra gente? Ele tem que exatamente fazer isso aqui, ó. O nosso value sx vai receber value sx mais o termo. E quem será o nosso termo aqui? Vai ser exatamente o x elevado ao k, ó, que a gente vai incrementar mais 2 depois que ele terminar esse cálculo, né? Porque se a gente fizer logo aqui em cima, o k vai receber mais 2 e aí o k vai ser 3. Quando ele vir calcular isso aqui, o k já é 3, ou seja, ele já passou para o segundo termo sem calcular o primeiro, né? Eu acabei de ver aqui que eu coloquei um 2, não é um 2, é um 3. Né? São só números ímpares que o seno de x recebe, né, pessoal? Então, beleza, vamos continuar aqui, ó. Então, x elevado ao k dividido pelo fatorial de k. Chama a minha função fatorial, né? E aí, se não, o que vai acontecer? Ele vai fazer essa mesma soma aqui, ó. Só que ao invés de ser soma, ele vai subtrair. Show de? Simples assim, pessoal. Agora a gente vem com o nosso fim si. Vamos organizar aqui a indentação, ó. Ficar bonitinho. Pronto, tá feito o nosso cálculo. Ah, claro, né? A gente tem que variar o k. Aí esquecendo aqui, ó. Em cada iteração, ele tem que fazer k, recebe k mais 2. Simples assim. Agora a gente tem que chamar essa função aqui, né? A gente pode dizer aqui, ó, no início, mesma coisa daquele outro. Escreva sx, né, o nome da função. E o valor que eu vou passar é π². Bom, a gente sabe, né, que para o seno de x existir, ele tem que variar aí, né? O x, aliás, ele tem que variar entre π² e menos π², né, pessoal? X tem que ser maior do que π² e menor do que menos π². Pronto, se eu passar π², o resultado aqui a gente já sabe, né? Ele tem que convergir para 1. Tá? Então, vou rodar o algoritmo aqui, ó. E ele já perguntou aqui o número de termos. Tá, o número de termos é 10. De 10. Beleza, a gente já encontrou um erro aqui. Tá, faltou eu colocar isso aqui, ó, fechar os parênteses aqui. Vou dar um continuar. E olha só, pessoal, e ele convergiu para menos 1. Peraí, não era para ele convergir para 1? Né? Porque o seno de π² é 1, não é menos 1. Peraí, tem alguma coisa errada aqui, pessoal. Olha só. Aqui, ó, eu confundi aqui, né, pessoal? Não é quando o número é par, quando o i for par. É quando o i for ímpar. Ó, percebe aqui, ó. Aqui o i, a primeira iteração, o i é 1, né, pessoal? E a primeira iteração é positiva. Então, ele só vai ser positivo quando o i for ímpar e não quando for par. Tá bom? Então, eu só troquei os sinais aqui, ó. Aqui é o número ímpar. Ixi. Sim, desejo salvar. Ué, por que ele abriu um novo? Pera aí, deixa eu voltar aqui. Tá aqui de novo, novamente. Então, aqui, ó, número ímpar, né? Se não, o número é ímpar. Então, ó, quando o i for ímpar, ele vai somar. Quando ele for par, ele subtrai. Bom, se a gente executar agora, ó, e eu der o número de termos 10, e ele continuou dando menos 0,9. Pera aí, tem alguma coisa errada aqui. Tá.
já vi aqui o que foi que eu fiz de errado. Eu não inicializei as variáveis, né, pessoal? Então, esse k aqui, ó, ele está interpretando como sendo zero, tá? Então, vamos inicializar aqui as variáveis, ó. E, pessoal, um errinho bem básico aqui também esqueci, foi de retornar esse valor, né, pessoal? A gente não retornou aqui, ó. Depois que, antes de terminar a função, a gente tem que retornar o valor. Que valor é esse? O value sx, tá? Ele tem que retornar aqui, ó, para essa função aqui, tá ok? Então, se eu colocar aqui, ó, pi meio, agora é para dar 1. Aliás, convergir para 1 e pronto. Prontinho, prontinho, pessoal, tá beleza, nosso programa funcionando beleza. Ele tá realmente convergindo para 1. E se por um acaso eu colocar menos pi meio aqui, ó, para ele convergir para menos 1, né? Então, vamos colocar 10 de novo e tá aí, convergindo para menos 1. Tá, pessoal? Se a gente colocar 0, né? Colocar 0 aqui é para dar 0, né? Então, se eu dar um run executar e colocar 10, o número de termos, vai realmente dar 0, tá? Então, nosso programinha aí tá funcionando beleza, nosso seno de x tá ok. Assim, pessoal, e algo que eu lembrei aqui de última hora, um comando do próprio Visual G, que foi até um amigo meu que me apresentou ele, né? Meu amigo aí, André Oliveira, que é um comando que ele converte de graus para radiano, né? Porque o número que eu tenho que colocar aqui, ó, ele é sempre em radiano, tá? Então eu posso criar uma variável aqui rad do tipo real, tá? E aí esse rad ele vai receber o comando, ó, que se chama grau per rad, ou melhor dizendo, grau para radiano, tá? E aí eu venho aqui, ó, sei lá, eu quero 30 graus. Pronto, simplesmente assim, ele vai pegar esse meu 30 graus, converter para radiano, salvar aqui nessa variável e jogar aqui, tá? Então, ó, se eu dar um run executar agora, a gente sabe que o seno de 30 é para dar 1,5, né? Ou 0,5, então é para convergir para esse valor. Se eu rodar o algoritmo agora e pedir o número de termos, ó, de fato ele converge aí para o nosso valor 0,5. Beleza, pessoal? Então, era só isso mesmo. E, pessoal, voltando aqui para nossas funções, né, das séries de Maclaurin, tá? Eu vou deixar uma casquinha aqui para vocês, que é o cosseno de x, tá, pessoal? O cosseno de x, ele leva aí a mesma lógica que o seno, só que ao invés de ser números ímpares, são números pares no expoente e no denominador, tá ok? Também é uma lógica bacana para a gente praticar no Visual G, no Portugal, ou em C, ou C++, enfim, para a gente exercitar aí a nossa lógica de programação. E o cosseno de x ele vai funcionar da mesma forma. Ó. A primeira iteração aqui, ó, é x elevado a zero sobre zero fatorial. A gente sabe que dá 1, né? A próxima vai ser o 2, né? Porque o 1 é ímpar, então o próximo par é o 2. X ao quadrado sobre 2 fatorial. Bom, eu confio em vocês, eu acredito que vocês conseguem fazer essa aqui de boa, tá? Se vocês não conseguirem, eu vou deixar esse código no meu GitHub e eu vou deixar o link do meu GitHub aqui na descrição do vídeo. Tá ok, pessoal? Então, tchau, tchau!